Olá! Hoje vamos conversar um pouco sobre como encontrar um sentido na vida, como encontrar um sentido dentre dores e sofrimentos, lutos que a gente passa e vivencia. Nessa minha busca por tentar ajudar, por tentar compreender algumas coisas, eu encontrei um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Ele explica um pouco como foi a trajetória dele quando ele foi preso, né, em Auschwitz, na guerra. Ele ficou preso, né, no campo de concentração, passou por vários. E ele explica como ele conseguiu passar por todas aquelas torturas, todas aquelas situações ruins e sobreviver a isso. Ele explica o perfil psicológico das pessoas que sobreviveram àquele campo de concentração em situações tão extremas. Bom, aí muitas vezes a gente vai falar, nossa, né, ele passou por uma situação muito ruim, às vezes a minha vida não tá tão ruim assim, eu só não encontro felicidade naquilo que eu faço, em como eu tô conduzindo as coisas, ou muitas vezes, por que eu não tô feliz? Não sei, não tem essa resposta. Mas esse livro, ele ajuda a gente a encontrar recursos internos para lidar com qualquer situação que nos tire da felicidade, para ter resistência, para suportar e passar pelas situações e encontrar uma saída. Espero que ajude você. Então a gente pode começar entendendo assim: se a vida tem sentido, o sofrimento também tem, porque o sofrimento faz parte da vida. Nós precisamos encontrar um sentido para o sofrimento, para os sentimentos, para a situação que eu estou passando. Então é no sofrimento que damos à vida algum valor. A gente estipula alguns valores. Quando a gente sofre, a gente consegue distinguir o que é importante, o que não é, e a gente consegue transformar muitas questões na nossa vida. Diante da dor, do sofrimento, somente entrega os pontos aquele que não tem mais com o que se segurar interiormente, que não tem mais um porquê de existir, que não encontra mais razão. Então, quando eu sinto que tudo está perdido na minha vida, a tendência é eu abandonar as coisas, deixar, desistir. Mas o que a gente teria que fazer é encontrar condições internas, se fortalecer para enfrentar aquela dificuldade, encontrar dentro de mim forças para lidar com aquela situação e não entregar os pontos. É transformar a sua dificuldade interna transformar a sua dificuldade externa numa forma de força interna. É provar a sua força interna. Porque se na vida existisse só luz, se todos nós fôssemos como o sol, ninguém ia saber quem brilha mais. A gente precisa do escuro para detectar o sol. Então, ver no sofrimento uma forma de ser força, de ser luz, de trazer valores à tona, de se provar de forma diferente. Nesse livro mesmo, ele fala, às vezes a gente transforma aquelas pessoas que eram prisioneiros em anjos e os carcereiros, né, os guardas, em demônios. E muitas vezes não é assim. Ele fala que alguns prisioneiros com sofrimentos eram piores que os guardas, deduravam os colegas, batiam, criavam confusão, e às vezes alguns guardas, alguns carcereiros viam aquelas situações e tiravam dinheiro do bolso para comprar medicamento, né? Eles tinham que ser duros, porque senão eles perdiam o cargo, mas eles ainda tinham um pouco de humanidade, e alguns prisioneiros perderam isso. Então, nesse livro, ele relata que tinha uma expectativa de se acabar a guerra próximo ao Natal. Ele até fala aqui, Natal de 1944 e o Ano Novo de 1945. Isso era o comentário ali entre os presos, que iria acabar, que eles iriam sair daquela situação. E conforme foi chegando esse prazo e a guerra não acabou e não tinha previsão para acabar, ele falou como que aumentou muito os casos de morte, né? Tinha um limiar X de morte no local onde ele estava, mas esse limiar
triplicou, aumentou muito. Por quê? Porque as pessoas perderam a esperança, elas deixaram de ter força, elas deixaram de ter resistência, elas simplesmente se entregaram porque acreditaram que não iam ser libertas, não tinha previsão, elas achavam que ia ser ali no Natal e o Ano Novo, né, de 44, o Ano Novo de 45, isso não foi possível. Então eles adoeceram e morreram, baixaram a imunidade, né, e aumentou o índice de mortalidade ali. Então, dentro disso, ele nos dá algumas dicas de como sobreviver, como manter o nosso emocional de uma forma que a gente aguente uma situação de dor, de sofrimento e que consiga ainda ser feliz. Tem uma frase de Nietzsche que eu vou ler para vocês. Quem tem por que viver aguenta quase todo como. Então, quando eu tenho a primeira dica dele, quando eu tenho um porquê viver, uma pessoa para amar, um objetivo, um sonho, alguém que eu possa fazer feliz, que a pessoa me faça feliz, isso me leva além. Ele falava que muitas vezes ele no trabalho árduo, quando ele achava que ele não ia aguentar, ele passava aquele tempo conversando com a mulher dele. Ele falou, não importa se ela tá viva ou tá morta, o importante é a força que ela me dá para enfrentar aquilo. E isso é algo interno que ninguém te tira. Esse bem, esse amor que você tem pelas pessoas, que tem por você, ninguém te tira. Isso te ajuda a te fortalecer no momento de dor. Então, o segundo ponto é ver metas diante de mim, imaginar a minha vida do jeito que eu quero. Ele fala que ele, como psiquiatra, ele imaginava um dia, ele fechava o olho quando estava dormindo, naquela situação ruim, e ele via uma plateia diante dele, ele se imaginava falando sobre o perfil psicológico daquelas pessoas, ele traçou metas na cabeça dele. Isso também nos ajuda a fortalecer na nossa vida, traçar meta, o que é que eu quero, o que vai me fazer feliz, o que me tira desse lugar de sofrimento, me imaginar ali. Quando eu não coloco conteúdo na minha vida, quando eu não encontro sentido para ela, qualquer sofrimento que eu passo me sucumbe, me tira as forças, me faz achar que tudo acabou. Então ele fala em uma outra meta, um outro sentido, né? É a sua capacidade de ser único, né? Você é insubstituível. Se você morrer, aquela pessoa que você ama vai ficar sem a sua presença, sem a sua palavra, sem o seu abraço, e nunca ninguém vai substituir você. Podem vir outras pessoas para a vida daquele ser humano, daquele animal, seja lá o que você coloque sentido ou coloque amor, mas nunca vai ser como você. Então, um filho que perde um pai, às vezes tem outra pessoa ali, mas jamais vai ter o amor daquele pai, né? Aquele amor incondicional, aquilo que só aquele pai poderia fazer, ou só você poderia fazer por um sobrinho, por um filho, por um pai, por uma mãe. Isso também nos dá força. Então a gente não tem que pensar assim, o que eu espero da vida, né? O que a vida vai me trazer? E sim, o que a vida espera de mim, o que eu quero deixar como mensagem, o que eu quero deixar como diferencial, o que a vida espera que eu faça e não o contrário. Então assim, se você não fizer nada agora, se você não entrar para ação, às vezes você tem, eu quero, mas se eu não fizer um pequeno movimento, entrar para ação e modificar situações da minha vida hoje, com pequenos passos, com metas traçadas a curto prazo, como é que vai estar a minha vida daqui 3 meses? Daqui 6 meses, daqui 9 meses, será que eu vou estar com as mesmas reclamações? Será que eu consigo fechar o meu olho e me ver assim a longo prazo, né? Então, o que eu tenho que fazer para mudar isso agora? Qual a situação que eu tenho que conter? Qual a importância que eu tenho que dar para outra coisa além daquele sofrimento? O que eu quero deixar no mundo que eu tenho que começar a fazer hoje? Tem um trechinho que eu gostaria de ler aqui para vocês porque eu achei muito legal. E diz assim: viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, cumprir o que é pedido a cada momento,
As exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. A vida manda sinais, o que eu tenho que fazer para superar aquilo. Muitas vezes eu me sinto perdido, mas eu tenho que buscar força dentro de mim, dentro do amor, que é a razão inicial do meu ser, né? É o amor dentro do que eu faço, dentro do que eu tenho orgulho, do que eu sou, do meu diferencial no mundo. É aí que eu consigo responder essas perguntas. Não é aquele sofrimento que está ali, mas o que aquele sofrimento veio me trazer de concreto, de real, de crescimento, de força. Então, não perder as esperanças, não deixar de lutar, porque ninguém conhece o futuro. Olhar as coisas boas do seu passado e se agarrar àquilo. Por que você não pode viver mais daquilo, de mais formas, ter acesso à felicidade? Então, se você está passando por algum sofrimento, alguma fase difícil, coloca sentido nesse sofrimento. Pensa no olhar de um amigo, no olhar de um familiar que te ama, o que eles vão pensar de você, o que eles esperam, no olhar de Deus, aquilo que você acredita que te trouxe ao mundo. Gente, é isso. Essas são as dicas de hoje. Espero que ajudem. Até o próximo. Beijos.